Um novo relatório bombástico da Universidade de Stanford está chamando a atenção. Isso porque ele traz à tona que espiões chineses atuando a mando do Partido Comunista Chinês estão se infiltrando dentro da universidade para roubar informações do setor de tecnologia. Esses casos de espionagem e infiltração do regime chinês têm sido cada vez mais frequentes. E no episódio de hoje nós vamos conferir detalhes sobre este caso de espionagem que está acontecendo em Stanford e conferir também detalhes de um caso passado envolvendo a gigante de tecnologia, a Huawei. Eu sou Emanuele Coure, editora de China do jornal Epoch Times, esse é o China em Foco e fique comigo. Antes de seguirmos com o nosso episódio de hoje, já lembre-se de se inscrever aqui no canal e deixar a sua curtida. Recentemente, a Universidade de Stanford, um dos maiores centros tecnológicos dos Estados Unidos, conseguiu comprovar que o regime chinês está orquestrando uma grande campanha de espionagem dentro de sua instituição. Isso foi descoberto após a universidade entrevistar dezenas de professores, alunos e membros do corpo docente, conseguindo coletar provas de que vários espiões chineses estavam coletando ativamente informações de inteligência dentro de sua instituição, usando os próprios alunos da universidade, e tudo isso a mando do regime chinês. De acordo com um relatório publicado pela instituição, esses espiões estavam agindo amplamente em Stanford já há algum tempo. E essa coleta de dados não autorizada envolvia tecnologia sensível, especialmente de inteligência artificial e robótica. Por isso, estudantes envolvidos em pesquisas científicas sensíveis são o principal alvo desses espiões. Um detalhe que chama atenção aqui é que nenhum dos entrevistados quis conceder essa entrevista de forma oficial, por medo de retaliação do regime chinês ou da própria comunidade acadêmica de Stanford. Em um dos casos, por exemplo, um estudante que sofreu diretamente essa espionagem estava com medo de contar a sua história, mesmo através de mensagens criptografadas, dizendo que o risco era muito alto. De acordo ainda com uma publicação da universidade, Matthew Turpin, que é o ex-diretor do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos para a China, comentou que o governo chinês passa muito tempo coletando dados sobre seus alunos estrangeiros. Ele tem um bom conhecimento de quem está fazendo o quê e se alguém está trabalhando em uma área de interesse, como por exemplo tecnologia de ponta. Ele disse ainda que se os alunos tiverem acesso ao que o governo gostaria de ter acesso, seria relativamente fácil entrar em contato com essas pessoas. A universidade destacou ainda que outra especialista que eles contrataram disse o seguinte, abro aspas, o regime chinês impõe penalidades severas aos alunos que não obedecem, e as autoridades chinesas fizeram com que os pais e parentes fossem trazidos para uma conversa com a polícia chinesa para incentivar os estudantes internacionais chineses a entregar informações. A universidade comentou sobre o caso dizendo que, abro aspas, a Stanford leva seu compromisso com a segurança nacional com a maior seriedade e que eles têm plena consciência da ameaça que o Partido Comunista Chinês representa para todas as universidades de pesquisa. Agora, a questão aqui é que, além disso, a revista oficial da universidade afirmou que esses estudantes chineses são, na verdade, vítimas de seu próprio governo. E para além dessa questão de espionagem nas grandes universidades, o Partido Comunista Chinês tem realizado também espionagem econômica, e essa está em um estágio bem mais avançado. Uma das formas como o regime faz isso é aliciando um indivíduo específico que esteja em uma posição importante, dentro de uma companhia estrangeira. Essa pessoa é então preparada pelo regime durante anos, e quando o momento certo chegar, ela atuará como um agente do partido dentro dessa empresa para a qual ela trabalha. Um caso desses que veio à tona em 2019 e gerou grande preocupação envolvia não somente o regime chinês, mas também a gigante chinesa de tecnologia, a Huawei. De acordo com as informações sobre o caso, a Huawei teria aliciado Dove Goldstein, que é o ex-engenheiro da TDC, que é a principal empresa de telecomunicações da Dinamarca, para obter vantagem em um negócio de 200 milhões de dólares, onde a TDC estava escolhendo entre a Huawei e a Ericsson para fechar um acordo. Agora, para entendermos melhor este caso da Huawei, vamos ver um trecho de uma entrevista realizada pela NTD, mídia irmã do Epoch Times dos Estados Unidos, com Nicolas Epifamiades, um oficial sênior de inteligência aposentado e especialista em técnicas de espionagem da China. No caso do Dove Goldstein, que estava fora da Dinamarca, mas trabalhava para uma empresa dinamarquesa, a TDC, eles estavam decidindo entre a Huawei e a Ericsson sobre quem receberia um contrato de 200 milhões para o 5G na Dinamarca.
E, na verdade, esse Goldstein divulgou esses dados e a oferta da Ericsson para a Huawei. E a Huawei preparou o Goldstein por um período muito longo, cerca de 8 anos. Apenas construindo amizades e organizando happy hours semanais. E você sabe, convidando-o para jantar o tempo todo, com a Huawei pagando por isso. E eles o cultivaram como uma fonte dentro da TDC. E, por fim, sem ser pago, na verdade, ele colocou as mãos na oferta da Ericsson e forneceu a Huawei. O aparato de segurança foi capaz de rastrear Goldstein por meio da estatal chinesa CCTV, enquanto viam ele agir e liderar a situação. Depois, quando tiveram acesso a seu laptop, eles viram que ele tinha a proposta da Ericsson lá e que ela havia sido aberta no momento em que ele foi se encontrar com o representante da Huawei, um dia antes da TDC realmente tomar a decisão. Então você vê isso e sabe que, em sua essência, a espionagem é um esforço humano, certo? Eles criaram um relacionamento pessoal com o cara e conseguiram que ele fornecesse o que poderia ter sido um ganho de 200 milhões para a Huawei se a equipe de segurança não tivesse descoberto tudo. E mesmo quando descobriram, a Huawei estava vigiando todos os principais funcionários que estavam tomando a decisão do contrato. E foram encontrados dispositivos de escuta e microfones na sala de reuniões que, de alguma forma, entraram sorrateiramente. E quando perderam a licitação, a embaixada chinesa enviou uma carta ameaçadora à Dinamarca, dizendo que isso afetaria as relações comerciais. Se eles escolhessem a Ericsson, isso afetaria as relações comerciais com a China. Portanto, vemos novamente essa atividade coordenada e vemos isso o tempo todo, entre o governo chinês e suas empresas, especialmente seus campeões nacionais, para realizar espionagem e ameaçar aqueles que não controlam ou não apoiam seus avanços. Essa licitação aconteceu em 2019 e a empresa dinamarquesa TDC montou uma equipe para investigar o caso com a Huawei. Para evitar a vigilância da empresa, eles se mudaram para outro prédio de escritórios, mas do lado de fora desse escritório que ficava no 15º andar, um grande drone foi visto pairando, e a sala onde a princípio essa espionagem estaria acontecendo era na verdade uma grande sala branca, para assim encobrir as pistas dos investigadores. Agora, quais são os principais alvos de espionagem do Partido Comunista Chinês? Nicholas destaca 3 das principais áreas dessa espionagem. Temos cerca de 500 desses casos, 550 casos que são direcionados a segredos comerciais ou tecnologias que realmente lidam com o projeto Made in China 2025. E você pode ver que é extraordinário observar a tendência de crescimento disso. Por exemplo, logo após 2015, quando os Estados Unidos sancionaram a chinesa ZTE, casos de espionagem envolvendo tecnologia da informação, especificamente semicondutores, dispararam. Assim, é como a China está fazendo e como se pode imaginar na Covid, a espionagem em empresas biotecnológicas, especificamente de desenvolvimento de vacinas, aumentou fortemente. E com tecnologias aeroespaciais, particularmente lideradas pelo Ministério da Segurança do Estado e por empresas estatais, a coleta dessas tecnologias tem sido um dos focos principais dos serviços de espionagem chineses. E vemos uma divisão nessas tecnologias aeroespaciais entre os componentes comerciais civis e os componentes militares. Isso é tudo por hoje no China em Foco. Se você gostou do episódio de hoje, já deixa aqui o seu comentário e se inscreva aqui no canal. Muito obrigada por assistir e até uma próxima.